Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Janaína Cunha, psicóloga. Seu filho tem evitado tudo, todas as situações ali no cotidiano? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, que é importante. Bom, claro que a gente precisa entender alguns fatores ali, principalmente pensando, realmente identificando se é uma criança ou se é adolescentes, né? Mas tem alguns padrões ali comportamentais em que a gente consegue ter uma noção, uma previsão ali sobre esses comportamentos, o porquê possivelmente isso vem acontecendo com a sua criança ou com o seu adolescente, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter noção e base é de que, às vezes, pode ser um momento esporádico que essa criança está vivendo, seja algum momento, algum contexto na escola, alguma situação com algum coleguinha, algum momento ali, e o adolescente a mesma coisa, e isso naturalmente vai fazer ali com que essa criança tenha um padrão comportamental diferente do que o habitual, tá? Então a gente já consegue aí ter essa noção de que, ai não, às vezes é porque tá numa semana de prova, e aí nós, como pais, né, a gente consegue ter, não, vamos observar se quando passar, quando acabar, se o comportamento da nossa criança, do nosso adolescente, vai voltar a ser como era antes, que talvez não necessariamente igualmente, né, totalmente ali, mas ou se é um comportamento que vai persistir ali, onde a sua criança vai continuar apresentando comportamentos de uma certa, que a gente fala, né, na psicologia, de que é uma certa fuga, ou seja, não vai ter essa dificuldade de lidar ali com as dificuldades que vai aparecendo na vida, a resolver situações ali do cotidiano, dia a dia, principalmente se for adolescentes. Então você vai conseguir ter essa percepção para entender se é só um momento naquilo que está acontecendo com a sua criança ou adolescente, ou se é algo que está sendo assim muito mais demorado para passar em questão de comportamento. E aí talvez a gente precise começar a ter uma maior atenção para isso que está acontecendo, tá? Então a gente precisa entender qual está sendo esse ponto ali dessa criança ou desse adolescente estar evitando as situações. A gente precisa nos atentarmos a esse ponto, né? Qual está sendo essa medida de estar evitando certas situações? Eu vou trazer exemplos, né? É o adolescente, ele está evitando de sair cada vez mais, a gente já sabe, com base na neurociência. Depois eu vou gravar um vídeo mais específico sobre o cérebro do adolescente, que nada mais é de que nesse processo que eles estão da adolescência, né, que todos nós já vivemos, a gente sabe como é, que acontece várias mudanças, não só no nosso corpo, no físico, mas também no nosso emocional e na nossa cabeça, de fato, né? Então, a gente fica ali realmente um pouco perdido e ao mesmo tempo o adolescente, ele vive aquela fase onde ele tá tentando se encontrar, tentando fazer ali muitos movimentos e comportamentos também de desacelerar em algum formato, de estar mais na presença da família e passa a ficar ali mais presente nessa questão em roda de amigos, esses momentos mais assim relacionados às amizades. O que em algum formato é natural e esperado de que eles emitam esse comportamento, mas claro, sempre com supervisão dos pais, os pais sempre sabendo quem são esses amigos, quem são esses colegas, mesmo que envolve a vida do adolescente, né? Mas de fato, a gente também, como pais, a gente precisa nos atentarmos para quando tem essas mudanças muito rápidas assim, tanto das nossas crianças quanto dos adolescentes, sobre o comportamento que talvez antes eles tinham e que agora possivelmente eles podem ter tido, estar apresentando comportamentos muito diferentes. Vale a observação de como está sendo esses comportamentos, né? E aí, quando a gente parte por um ponto de vista de será que isso é fase, será que é timidez ou não? A gente pensa em perfis de timidez, isso é uma coisa que já é natural, em que essa criança e esse adolescente ele já vai vir ali em vários momentos da vida tendo esses comportamentos e não talvez uma criança que é mais sociável em algum formato e que agora está apresentando um comportamento de timidez. Porque se é esse segundo contexto, pode ser sim que esse comportamento surgiu após algum certo acontecimento. Então aí, por isso que eu falo a importância de nós como pais observarmos o comportamento da nossa criança para a gente conseguir ter essa base, esse entendimento, tá?
Eu vou finalizando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!